Agora nós vamos falar de estimulação infantil. Estimular a criança com brincadeiras lúdicas, histórias e atividades que a fazem pensar podem ajudar no desenvolvimento dos pequeninos. A estimulação também é muito importante para crianças que têm alguma deficiência ou algum atraso, seja ele na fala, seja pedagógico ou mesmo físico. Eu fui conversar com algumas mães e especialistas para a gente conhecer mais de perto a estimulação infantil. Vamos ver? Desde o primeiro mês de gestação, Maralina já interage com o bebê. Conversa com o filho que está na barriga, coloca música e estimula ele diariamente. A empresária já tem uma filha de 4 anos e com a menina foi a mesma coisa. Maralina diz que a estimulação desde a gestação trouxe resultados positivos para toda a família. A conversa com o bebê desde o momento da concepção, então a gente sempre está ali agradando, né, o ventre, se aceitando como mulher, que é uma parte bem importante, porque o nosso corpo passa por uma transformação complicada às vezes, né, que as mulheres acabam não ressaltando isso. E assim eu fui, assim, primeiro momento eu sempre tive um sonho muito grande de ser mãe. Então, consegui fazer, na verdade, todos os dias um pouquinho daquilo que eu esperava. A estimulação infantil é tão importante que aqui no Centro de Intervenção e Estimulação Precoce de Itajaí, o CIEP Vovó Biquinha, existe um programa de estimulação que atende hoje 70 crianças. As sessões podem ser individuais ou em grupo e são oferecidas para crianças de 0 a 6 anos de idade, com algum atraso motor, na fala ou educacional. Ou também para aquelas crianças que não têm atraso nenhum, mas que precisam da estimulação para adequar alguma coisa na rotina. Qualquer criança se beneficia da estimulação, né? As mães vêm, aprendem como brincar com as crianças em casa. Se eu tenho algum atraso de linguagem, se atraso de linguagem é trabalhado, se eu tenho uma criança com atraso motor, por exemplo, que ainda não começou a andar, a gente vê a criança se beneficiar também, né? Então a estimulação, ela ativa todas as áreas cerebrais, então ela vai ser sempre benéfica para todas as crianças. Quando chega ao CIEP Vovó Biquinha para a estimulação infantil, a criança passa por uma avaliação. Com base nisso, é feito um programa, focando os estímulos nos pontos que precisam ser desenvolvidos. O trabalho é feito por pedagogas, fonoaudiólogas e fisioterapeutas. O suporte é clínico e educacional, trabalhando vários aspectos dos pequenos, com brincadeiras, jogos e sons, que estimulam de uma maneira divertida e lúdica. As mães percebem de cara a evolução dos pequenos. Desde que ele começou aqui, ele começou no ano passado, quando ele tinha 2 aninhos, eu já vi muita evolução, muito progresso, desde que ele começou a fazer, porque foi bem numa fase que ele estava na descoberta do diagnóstico, do autismo. Então, foi muito importante, principalmente para mim também, que essa instituição me acolheu com muito carinho, me ajudou, me deu força e acolheu o meu filho também. E até hoje ele vem aqui e eu só vejo melhoras, muito progresso nele. E esse programa de capacitação é hoje tão importante para a cidade de Itajaí que, só para se ter uma ideia, os agentes de saúde passaram por uma capacitação com os profissionais daqui. E ao visitarem as casas do município, eles identificam se lá existem crianças que podem ser cadastradas no programa. Com isso, eles acessam este aplicativo aqui do celular e já fazem o cadastro. Nisso, a triagem já é feita automaticamente. E as crianças, se assim forem classificadas, poderão então participar do programa. O programa de estimulação infantil do CIEP Vovó Biquinha foi inclusive apresentado no ano passado na 2ª Bienal Latino-Americana de Políticas para a Infância, que aconteceu na Colômbia. É um projeto exemplo, modelo e que seguramente transforma e melhora a vida de muitas crianças.
Olha só, que lindo esse trabalho realizado pelo CIEP Vovó Biquinha aqui de Itajaí, né? Muito bom, um abraço forte, um beijo para toda essa equipe, para todas as mães, pais, responsáveis, todo mundo que participa desse projeto e os professores, educadores, os monitores, né? Que tem sempre o nosso respeito. O CIEP Vovó Biquinha tem vagas para o programa de estimulação infantil. Lembrando que a criança tem que passar por uma avaliação no local. Todo atendimento é de graça e quem quiser mais informações, basta ligar lá. O telefone é o 47-3344-0890. E o CIEP fica na Rua Juvenal Garcia, 210, aqui no centro de Itajaí. E agora nós vamos continuar falando nesse assunto, até porque a estimulação é importante. Mas sabemos que devemos sempre respeitar a fase e a idade de cada criança. Quem está aqui com a gente para falar sobre estimulação infantil é o médico pediatra, Dr. Juarez Furtado, que vocês já conhecem, e a diretora do CIEP Vovó Biquinha, aqui de Itajaí, que também é fisioterapeuta e mestre em políticas públicas e tem 14 anos de experiência trabalhando com estimulação infantil. Boa tarde, muito obrigada por terem vindo, Juliana, Dr. Juarez, né? Boa tarde. Vamos só separar aqui, eu vou começar só com o Dr. Juarez, falando da estimulação que a gente já viu ali na reportagem, né? Tem que separar as crianças que têm alguma necessidade, seja ela física, seja ela intelectual ou pedagógica, das crianças que não têm necessidades. São estimulações, as duas são benéficas, mas são diferentes. São diferentes e a gente tem que entender que justamente quando você tem um paciente neurológico, um paciente com algum déficit, tudo, a estimulação ela tem que ser conduzida e é conduzida pela equipe de uma maneira diferenciada. É importante entender uma coisa, a gente hoje quando pergunta para uma mãe hoje, como é que é o seu filho? Sabe qual a primeira resposta que eles dizem? Meu filho é inteligente. Essa coisa do inteligente, do intelecto, infelizmente está impregnado nas pessoas e elas ainda não entenderam que a força do pensar ou intelectualização, quanto mais cedo acontecer, mais desvitaliza uma criança, menos ela fica, digamos, organicamente bem preparada. Dentro da antroposofia a gente vê bem isso, as forças que constroem os órgãos e constroem as funções vão estar livres para o pensar. Por isso que a intelectualização precoce, que é diferente da estimulação em si, ela tem que ser muito bem cuidada e bem controlada. Então uma criança de 3 anos, por exemplo, aprender a ler e escrever não seria adequado para a fase dela. Isso, com certeza. Então assim, do 0 aos 7 anos é muito importante entender que está crescendo e está sendo construído ali um corpo físico. Então toda a força vital ou toda a força de construção está ali no corpo físico. Por isso que a estimulação motora, a estimulação lúdica das brincadeiras é a que tem que imperar e deve imperar nesse momento. O intelecto é uma coisa que vai vir à frente depois dos 7 anos, teoricamente. Legal. Juliana, e esse cuidado, essa atenção, com certeza vocês têm lá, né? É tudo separado para as crianças que têm a necessidade, para aquelas que não têm nenhuma dificuldade pedagógica ou motora. Tudo vocês selecionam e tudo é lúdico, né? Pedagógico. Eu estive lá e acompanhei esse trabalho de vocês. Exatamente, né? O trabalho de estimulação precoce, ele vem para beneficiar toda criança que tem um risco identificado. O que nós fazemos é uma prevenção primária, identificar riscos até mesmo antes de eu ter uma deficiência, por exemplo, já instalada. E aí nós vamos orientar essa família em como proceder à estimulação em casa. Para que isso aconteça, é necessário fazer a avaliação, como tu já dissesse, né? E fazer os atendimentos lá na escola. Mas isso só vai trazer um resultado realmente benéfico para as crianças se esse trabalho também acontecer no dia a dia em casa. E estimular nada mais é do que brincar com um propósito bem definido, bem conhecido. Doutor Juarez, brinca com os teus filhos? Bem isso, brinco. Eu vejo fotos lá. Rolando na grama. Temos que fazer isso. E tu sabes que essa é muito interessante. Os primeiros 7 anos de vida da criança, ou nos primeiros 3 anos, principalmente, a presença do pai e da mãe, não é nem a fala, nem o que eles dizem, é a presença e a maneira de se portar, a criança recebe, ou seja, ela aprende a ser um humaninho baseado nessa relação com os pais. Por isso que a estimulação tem que ser acompanhada com amor, carinho, afeto. Claro que as pedagogas e as estimuladoras fazem isso, mas sempre, como eles disseram, a presença dos pais, sempre que possível, junto é muito bom, porque a criança fica mais segura e o desenvolvimento é muito melhor e mais rápido até daquele estímulo que está se oferecendo, né? Olha só que bacana. E, Juliana, vocês respeitam cada fase, né? Você conversava aqui que cada idade, assim como o Dr. Juarez falou, que o intelectual é arriscado até uma certa idade, ou seja, cada fase vocês respeitam certinho ali nessa estimulação. Nós temos que respeitar o ritmo da criança e conhecer muito bem o desenvolvimento neuropsicomotor.
né? Então, existem marcos do desenvolvimento infantil que são sinais de alerta se a criança não atenta àquela prática até uma certa idade, né? Mas cada um certamente tem o seu ritmo e isso tem que ser considerado, né? Então, para fazer nas avaliações, nós fazemos com a fisioterapia, com a fonoaudiologia e a pedagogia, para conseguirmos entender se realmente aquela criança tem um atraso ou se ela tem um ritmo que ainda não seguiu o que a maioria das crianças deveria ter seguido. Por isso que a avaliação ela é imprescindível acontecer para que esse processo de estimulação ocorra de uma maneira satisfatória para a família. Clinicamente, doutor Juarez, as crianças que participam de estimulação e que vão lá, ou seja, passam por uma consulta, depois voltam ao longo dessa estimulação, a gente sabe que tem várias terapias, né? Elas apresentam melhora? Com certeza, com certeza. A criança ela está num momento em que esse contato, essa troca física, corporal, e com o estímulo deles, ela aprende fácil, muito rápido, né? Não é no ensinando no verbo, mas sim nessa prática que é desenvolvida, principalmente nas crianças das pequenas, né? Até os 3 anos de idade. Então, é fundamental e a gente vê o resultado. Tem que ter esse estímulo. Hoje, cada vez mais as crianças estão nascendo, infelizmente, com distúrbios neurológicos muito grandes. Isso se deve ao quê? Basicamente, a uma má qualidade de vida que nós estamos tendo. Pra você ter uma ideia, a gente, né, já conversa várias vezes, a gente hoje está tendo que ir para uma farmácia comprar cápsulas de sol. Quer dizer, a coisa mais básica e simples que nós tínhamos que ter e que hoje, há 30 anos já sabia, mas hoje a vitamina D3 é super importante, entra em todas as células. Então, assim, nutrientes estão faltando. O supermercado, a gente cansa de dizer, tem sempre prateleiras. Vou deixar vocês aqui na entrevista e vou lá tomar um sol, já venho. Ótimo. Eu vou dizer que você não precisa nem muito. 10 minutinhos do meio-dia às 2 da tarde, com a palma da mão, deu. Sem lavar, a gente já tem ali umas 2.000 unidades. Então, é bem importante isso, porque o pessoal diz assim, eu não tenho tempo para ir, né? Ou não precisa estar de corpo inteiro. Claro. Na palma da mão já dá. Viver mais. Viver mais. E viver mais. Combina, ver mais e viver mais. Isso aí. Nós temos uma participação dos telespectadores ali. Olha ali, ó. Meu filho tem 4 anos e só eu entendo o que ele fala. Como posso estimular? Juliana? Sempre dando o modelo correto da fala, né? Então, a criança quer água e ela diz, mamãe quer água. Ah, meu filho, você quer água? Não recriminar porque ela está falando de uma maneira incorreta, né? Mas sempre dar o modelo correto. Em tudo a gente tem que dar o modelo correto para as crianças, né? Certo. Na fala também. Com 4 anos e só a mãe entende, então seria interessante que ela buscasse, né, uma avaliação da área de fonoaudiologia, né? A gente já teria que ter uma fala um pouco mais inteligível, que é o que se chama para essa idade. Sim. Doutor Juarez, para a gente fechar a nossa entrevista, eu nunca vou esquecer aqui em um momento que a gente conversava sobre volta às aulas, se deixa em casa, meio período, se fica o dia todo, e o doutor comentou uma coisa muito legal, que foi o seguinte, não interessa se à tarde tu vai estar brincando a tarde inteira com eles, se não, ou se tu vai ter que fazer tuas coisas, mas eles só pelo fato de estarem ali contigo já muda bastante coisa. E eu nunca mais esqueci isso, da presença da presença família. É fundamental. Claro, né? Que o interagir é bacana, mas tu não vai ter como interagir o tempo todo, Não. você tem os seus afazeres, né? E hoje é triste, a gente pega crianças, às vezes com 3 meses já indo para uma creche, para uma escolinha, e não tem, digamos, aquele calor humano, aquela estrutura, e nem muito bem aquela alminha da mãe ali presente para construí-la. Então, sempre que possível, com certeza, né? Com qualidade, não precisa ter quantidade, boa qualidade, e esse exemplo, né, que a Juliana falou, a gente quando falar, enfim, tem que ter esse bom exemplo. A oportunidade de a gente ter um filho é muito boa, porque é a oportunidade de nós nascermos um pai e uma mãe, nascermos outra pessoa ali, né? Porque nós somos os modelos, né? Muito obrigada, Juliana. Parabéns pelo trabalho realizado ali no CIEP Vovó Biquinha. Lembrando, né, que quem acompanhou essa entrevista e achar que o filho precisa de uma avaliação, é só ir até o CIEP que vocês vão fazer essa avaliação com a criança, né? Sim, é isso mesmo. Estamos lá para receber toda a nossa comunidade. Parabéns. Obrigada, doutor Juarez. Obrigado.